A fé que transforma. Como viver a palavra de Deus no dia a dia? A fé é um dos pilares mais fundamentais da vida cristã. Ela é a base de nossa confiança em Deus e a fonte de nossa força diante das dificuldades da vida. Mas o que significa realmente viver pela fé? Como podemos transformar essa confiança em ações concretas no nosso dia a dia? No Evangelho de Marcos 11, 22, 24, Jesus nos ensina: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Neste vídeo, vamos refletir sobre a importância da fé, como ela pode nos sustentar nas adversidades e como podemos viver de maneira a agradar a Deus, colocando nossa fé em prática. 1. A fé, o fundamento da vida cristã. A fé não é apenas uma crença vaga ou uma ideia abstrata. Ela é, na verdade, o fundamento da vida cristã. Em Hebreus 11, 1, a Bíblia define a fé como a certeza de que o que esperamos está por vir e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que a fé vai além do que conseguimos ver com os nossos olhos humanos. Ela nos chama a acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando não conseguimos enxergar de imediato o resultado. A fé é como uma ponte que nos conecta com Deus. Ela nos permite confiar plenamente no Senhor, mesmo nos momentos em que as circunstâncias parecem impossíveis. É pela fé que aceitamos o plano de Deus para nossas vidas, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos todos os seus caminhos. 2. A fé que nos sustenta em momentos de adversidade. Todos enfrentamos desafios em nossa vida. Momentos de dor, dificuldades financeiras, relacionamentos quebrados e incertezas sobre o futuro. Mas é nesses momentos de tribulação que a fé se torna um alicerce poderoso. Em 2 Coríntios 5, 7, Paulo nos ensina: porque andamos por fé e não por vista. Isso significa que mesmo quando não conseguimos ver uma saída, devemos confiar que Deus está trabalhando em nosso favor. Lembre-se da história de Davi e Golias. Quando Davi enfrentou o gigante Golias, ele não confiou em sua própria força ou habilidades, mas na fé em Deus. Em 1 Samuel 17:37, Davi diz: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. A fé de Davi não estava no tamanho do gigante, mas no tamanho do seu Deus. Quando estamos enfrentando dificuldades, é fácil focar nas montanhas que temos pela frente. Mas, como Jesus disse, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover essas montanhas. A fé não nos promete uma vida sem problemas, mas nos dá a confiança de que, com Deus ao nosso lado, podemos superar qualquer obstáculo. 3. Fé e ação. A prática da fé no dia a dia. Muitas vezes falamos sobre fé, mas viver pela fé exige mais do que palavras. A fé verdadeira é acompanhada por ações. Em Tiago 2,17 está escrito: assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa que não basta apenas acreditar, é necessário agir conforme a nossa fé. A fé que move montanhas é uma fé ativa, que se manifesta em nossas atitudes e escolhas diárias. Por exemplo, se temos fé em Deus como nosso provedor, isso se reflete em como administramos nossas finanças. Se acreditamos que Deus é nossa cura, tomamos passos para cuidar de nossa saúde, oramos e buscamos tratamento adequado. Se confiamos que Deus é o restaurador de relacionamentos, tomamos a iniciativa de perdoar e buscar a reconciliação. A fé verdadeira transforma a maneira como vivemos. Ela nos leva a fazer o que parece impossível aos olhos humanos, porque sabemos que Deus está conosco,
guiando-nos e capacitando-nos a agir de acordo com sua vontade. 4. Como viver a fé no mundo moderno. Viver pela fé no mundo de hoje pode ser desafiador. Vivemos em uma sociedade que valoriza a autossuficiência, a busca por sucesso pessoal e a confiança nas próprias forças. Muitas vezes, somos tentados a confiar em nós mesmos mais do que em Deus. Mas, como cristãos, somos chamados a confiar em Deus em todas as áreas de nossas vidas. Em Mateus 6,33, Jesus nos ensina: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Isso significa que quando colocamos Deus em primeiro lugar e vivemos pela fé, Ele cuida de todas as nossas necessidades. A fé nos leva a confiar que, mesmo quando não vemos a solução imediata, Deus já está trabalhando em nosso favor. Viver pela fé no mundo moderno também implica em sermos luz para os outros. Quando colocamos nossa confiança em Deus, mostramos aos outros que, mesmo em um mundo cheio de incertezas, podemos encontrar paz e segurança no Senhor. A nossa fé se torna um testemunho vivo de que Deus ainda está no controle e que Ele é digno de nossa confiança. 5. A fé e o poder da oração. A oração é uma das formas mais poderosas de exercer nossa fé. Quando oramos, estamos colocando nossa confiança em Deus, pedindo sua orientação e entregando a Ele nossas preocupações. Em Mateus 21:22, Jesus nos promete: "E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis." A oração não é apenas uma maneira de pedir coisas a Deus, mas também um meio de fortalecer nossa fé. Quando oramos, lembramos a nós mesmos das promessas de Deus e nos conectamos com Ele em um nível mais profundo. A oração nos ajuda a ver as situações através dos olhos de Deus e nos dá a confiança de que Ele está ouvindo e agindo em nosso favor. Conclusão: viva pela fé. A fé é mais do que uma crença passageira ou uma prática religiosa. Ela é uma força poderosa que transforma nossas vidas. Ao viver pela fé, somos capazes de enfrentar qualquer desafio, superar as dificuldades e confiar que Deus tem um plano maravilhoso para nossas vidas. A fé nos chama a confiar no invisível, a acreditar no impossível e a viver de acordo com as promessas de Deus. Hoje convido você a refletir sobre sua fé. Como você pode viver pela fé em seu dia a dia? Em quais áreas da sua vida você precisa confiar mais em Deus? Lembre-se, a fé que move montanhas é a fé que acredita nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Que Deus te abençoe e que a sua paz, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.